Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 43. Vou mencionar alguns versículos aqui. Qual é o contexto histórico desse capítulo aqui? Bom, Isaías ele está profetizando que o povo ficaria 70 anos no cativeiro lá na Babilônia e que depois o Senhor os libertaria. E aqui nesse capítulo ele deixa muito claro que quem está libertando ele é realmente Deus, tá bom? Não é os deuses de outra nação. Naquela época existia uma cultura de que se uma nação vencesse a outra, significava que aquele Deus era mais forte do que o outro, né? Vocês devem lembrar lá que nós já estudamos sobre Sansão. Quando Sansão foi capturado ali pelos seus inimigos, eles estavam dando graças lá a Dagon, né, o deus deles, dizendo que o deus dele era mais forte, e por isso, né, eles capturaram lá Sansão. Mas Sansão, na verdade, ele quebrou os convênios do Senhor e por isso ele ficou fragilizado, tá bom? Ele ficou vulnerável aos inimigos ali, não tinha nada a ver com um deus mais forte que o outro. E agora, na libertação do povo, tá bom, da Babilônia, trazendo de volta ali, era importante ele saber que não é o Deus da Babilônia que era mais poderoso. Inclusive, o próprio Senhor havia entregado eles para a Babilônia, para que eles passar eles na fornalha da aflição, para que eles pudessem voltar como um povo melhor. Tá bom? Então ele deixa muito claro aqui, e ele começa logo no versículo 1 aqui, dizendo, eu vou compartilhar alguns versículos e lendo com vocês aqui, explicando. O versículo 1 aqui da Isaías 43 diz assim, ó. Porém, agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu acho lindo quando o Senhor fala, tu és meu, ele nos toma como seu povo. E também a parte que ele fala que eu te chamei pelo teu nome. O Senhor, ele conhece cada um de nós, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece a gente pelo nome e o nosso íntimo, né? O Senhor nos conhece tão bem melhor do que nós mesmos. Então eu acho lindo isso aqui. Também aqui nesse versículo 1, revela dois títulos, né? Remete ao Salvador. Falou que é Criador, né? Que o Senhor nos criou. E também fala aqui que ele nos redimiu, ou seja, ele é o nosso Redentor. Lá no versículo 11, eu compartilhei ontem também, dizendo que, falando, né? Eu sou o Senhor Jeová e fora de mim não há Salvador. Também um título remetido a Jesus Cristo Salvador. Tá bom? Então aqui está falando sobre Jesus Cristo, ele que é o Salvador, ele que está redimindo o povo, tirando do cativeiro. Também é ele que nos redime, né, da morte física, a morte espiritual e assim por diante. Então esses títulos cabem a Jesus Cristo. Vamos continuar lendo aqui o versículo 2, eu achei fantástico, porque faz uma menção ao povo saindo do Egito, né? Ele fala ali, ele renova esse convênio, renova essas promessas aqui. Vamos ver aqui, ó, versículo 2. Quando passare pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Bom, aqui eu achei lindo essa parte, tá bom? Que faz menção da lembrança de quando o povo passou pelo Mar Vermelho. Claro que não era este povo, mas para eles lembrar de que assim como Deus tirou o povo do Egito por meio do Mar Vermelho, passando em terra seca ali, também o Senhor era o mesmo antigamente e também agora ele iria livrar o povo do cativeiro da Babilônia também. Vão tentar renovando essas promessas. E essa promessa também é válida individualmente para cada um. O Senhor pode nos ajudar a passar aí pelo Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. E olha só mais o que ele falou. Ele falou o Mar Vermelho, ele falou sobre os rios, né? Os rios aqui, né, no sentido aqui, significa exército invasores, tá bom? Então significa que Deus, ele vai proteger a gente de pessoas invasores, de exército, proteger o seu povo. Que o Senhor nos protege, esse é o sentido aqui da palavra, tá bom? E quando fala que pelos fogos, né, quando passar pelo fogo não se queimará, e aí tem uma frase que diz aqui, e a chama
nem a chama arderá em ti, né? Ou seja, você nem vai se queimar ou coisa assim. Essa é uma referência também à segunda vinda de Cristo, que vai ser o dia de queima, né? A segunda vinda de Cristo vai ser em glória. O poder de Cristo, a luz que Cristo vem vai ser muito grande, muito calor. Então a pessoa vai precisar estar preparada, né? A preparação é a nossa santidade, para não ser queimado na segunda vinda, tá bom? Até dito que os elementos vão se derreter, todas essas coisas aí. Bom, então aqui tem essas três coisas: passar o Mar Vermelho, passar os rios não vão submergir você, ou seja, os inimigos não vão te superar, tá bom? Os povos, os exércitos inimigos, e também a segunda vinda, essa queima. Também a gente lembra sobre, quando fala aqui sobre passar pelo fogo, eu posso lembrar aqui nas escrituras que a gente vai estudar mais tarde ainda, né, sobre Daniel, né? Daniel lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelham à estátua de Nabucodonosor e a condenação deles é ser lançado na fornalha ardente. E aí quando eles são lançados lá na fornalha ardente, o rei, né, Nabucodonosor olha lá para dentro da fornalha e vê 4 pessoas, né? Olha só as palavras do rei Nabucodonosor em Daniel, capítulo 3, versículo 25. E respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhuma lesão. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, né? Na verdade, quem estava dentro da fornalha lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, era o próprio Salvador Jesus Cristo. E Nabucodonosor viu que nem queimado eles estavam, que não sofriam nenhuma lesão dentro daquele fogo. A fornalha estava tão quente que aqueles 2 guardas, né, 2 soldados foram jogar os 3 lá dentro. Quando eles chegaram perto da boca da fornalha, lá mesmo eles caíram, mortos. Tá bom? Então estava muito quente. E quando eles saem, olha que incrível, nem cheirinho de fumaça tinha. Então aqui fala, né, que quando passares pelo fogo, não se queimará, né? A gente tem essa escritura, mas aqui é uma alusão também à segunda vinda de Cristo, que nós devemos estar preparados para não ser queimado, né? Então vai ser um fogo, mas os santos, os justos, ele vai proteger, tá bom? De jeito que não será queimado, para depois iniciar aí, então, o milênio, né? Essa escritura é linda de compartilhar também sobre isso, tá bom? Então ele fala sobre essas promessas. E essa promessa também, né, já que ele está falando do Mar Vermelho aqui, ele está prometendo que assim como ele tirou o povo do Egito por meio do Mar Vermelho, né, ele também pode proteger o povo, né, da segunda vinda, no sentido aqui de preparar eles para suportar essa segunda vinda. Então as provações que nós passamos é justamente para nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos lá, o versículo 4 aqui, né, Isaías 43, versículo 4, diz assim, ó: enquanto foste precioso aos meus olhos. Aqui fala o qual grandioso nós somos aos olhos do Senhor, né? Isso aqui lembra a escritura lá em Doutrina e Convênios, seção 18, né? O valor das almas. E aqui no versículo 4 ainda fala, né, que nós fomos glorificados, o Senhor mesmo nos glorificou, tá bom? E aí no final do versículo ele fala novamente aqui, ó. Eu vou ler o versículo todo aqui, é 43, o versículo 4 e o versículo 5. Eu tô às vezes correndo um pouco aqui porque é muita informação para compartilhar, mas diz assim, ó: enquanto foste preciosos aos meus olhos, e também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei homens por ti, e aos povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu sou contigo, e trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Bom, aqui quando fala, né, que o Senhor nos deu homens por ti, os homens aqui é a mesma interpretação dos versículos para cima, falando de rios. Que o Senhor derrotou exércitos pelo povo dele. O Senhor lutava a batalha dos filhos dele, tá bom? E quando fala homens e depois povos, aqui é uma ênfase a mais, tá bom? É um paralelismo, tá bom?
homens e povos, né? Povos e exército aqui é o mesmo, significa somente dando uma ênfase de repetição na palavra, que o Senhor, ele luta as nossas batalhas. Algo bem interessante aqui que eu queria compartilhar é que essa escritura não fala que Deus estará conosco próximo de nós, ao nosso lado, se nós passarmos do lado do fogo. Não, se você estiver no meio do fogo, se você estiver no meio do mar, o Senhor estará contigo. Esse é o sentido da escritura aqui, a proteção do Senhor. Também eu marquei aqui o versículo 7 e o 8. O versículo 7 e 8 eu achei lindo porque é um convite porque esse capítulo 43 fala de um povo santo, um povo escolhido por Deus, tá bom? Mas e as outras nações? E os gentios, né? Os gentios, quando fala gentios aqui, significa outras nações. Olha só que interessante aqui, o versículo 7 e o versículo 8. Todos os chamados pelo meu nome, eis que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Trazei os povos cegos e também os que têm olhos e os surdos e os que têm ouvidos, né? Que são surdos e que têm ouvido. É uma pessoa que é surda, mas que tem ouvido. Tem olho, mas é cega. Ele está fazendo aqui, ele está falando que a gente é o povo dele, mas que nós devemos convidar os cegos, né, os surdos, né, ou seja, ele está falando de pessoas cegas de entendimento, de espiritualidade, convidar elas a fazer parte. Então esse versículo aqui fala de trazer outras nações. Eu achei lindo o comecinho do versículo 10, quando ele fala aqui, ó: vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Nós somos testemunha do Senhor, do que Deus tem feito por nós. E é esse testemunho que nós devemos compartilhar e convidar as pessoas a fazer parte, né, da casa de Israel, sendo batizado. Convidar elas a vir para a igreja, conhecer os missionários e assim por diante. Vamos continuar aqui o versículo 18 e o 19. O versículo 18 e 19 diz assim, ó: não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Olha só o paralelismo, eu acho lindo isso, ó. Não lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Lembrais, considerais. Passadas, antigas. Vê que é uma ênfase, né? Um paralelismo aqui. Eis que farei uma coisa nova, agora será luz. Portanto, não a sabereis. Bom, aqui ele tá dizendo que não fará lembrar, né? Não vos lembrarei das coisas passadas, nem das antigas. Ele está falando que as coisas passadas já passou e que agora ele fez coisas novas. E não tem como as pessoas não ver essa coisa nova, tá bom? Então tem uma ideia bem interessante aqui, porque quando fala das coisas, para nós não considerarmos as coisas passadas, ele está falando que as coisas novas que ele fez significa o sacrifício de Jesus Cristo. Então as coisas passadas, as coisas antigas se referem à lei, né? A lei de sacrifício, de queimar o holocausto. Com Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, com a expiação de Jesus Cristo, isso mudou, tá bom? Então ele cumpriu a lei de Moisés, as coisas antigas, e começou essa nova lei. É isso, né? Que interpretação aqui desse versículo, eu achei lindo falar sobre isso aqui também. Versículo 23. O versículo 23, né, ele fala ainda do povo que é o povo dele, mas que na época que não estavam fazendo seus sacrifícios e holocaustos, ofertando ao Senhor, né? Essa é a palavra certa aqui, ó. Versículo 23. Não me trouxeste o gado miúdo. O gado miúdo aqui no hebraico original significa carneiro, ovelha, significa o sacrifício de holocausto de coisas pequenas, gado miúdo. O gado maior é boi, é um gado maior, né? Mas o miúdo, quando fala miúdo aqui, significa carneiro, bode. Então ele está falando que eles não trouxeram as ofertas ao Senhor. Tá bom? Então é muito importante, hoje em dia, transferindo para a nossa época, é nós fazermos o dízimo, fazermos nossas ofertas. Inclusive, vocês devem ter reparado que hoje eu não comecei a mensagem lendo nenhum comentário, porque eu queria ler exatamente nesse ponto aqui, que fala sobre dar as ofertas, os sacrifícios ao Senhor. O versículo, né, que eu estou lendo é o 23, né, que diz assim: não me trouxeste os gado miúdo, dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Aí tem um comentário aqui, deixa eu pegar, que tá lá no canal. Quem comentou aqui foi a
Antônia MSR Moura. Ela faz parte do grupo no WhatsApp lá do Vem e Segue, né, que o Lucas Guerreiro criou, tá bom? E o comentário dela, eu vou ler hoje esse comentário aqui, ela sempre deixa comentários grandes, bonitos, que parecem citações de apóstolos, né? Tem muitos aprendizados dentro do comentário da irmã Carmen, tá bom? E hoje eu vou ler esse aqui. Ela disse assim, ó. Ontem eu acabei falando um pouquinho sobre o jejum também, né? E aqui ela diz assim, ó. Bom dia. O jejum nos fortalece espiritualmente. E quando estamos de jejum, o espírito é bem mais forte. Também ficamos mais sensíveis ao sofrimento de outras pessoas. Verdade, quando nós estamos jejuando, nós ficamos sensíveis ao sofrimento de outras pessoas. Ou seja, quando nós estamos jejuando, nós estamos nos colocando no lugar daquela pessoa que não tem o que comer. E aí a gente deve ser generoso em fazer nossas ofertas de jejum, tá bom? Para abençoar a vida de outras pessoas. Gostei demais aqui do comentário dela. Ela ainda continuou aqui, né? Sou grata ao Senhor pela expiação infinita, pelas bênçãos que recebemos por conta da expiação. Temos que edificar todos os que estão distantes do Senhor e trazê-los de volta ao redil. Obrigada pela excelente aula e até amanhã. Até amanhã, Carmen. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu leio o comentário de vocês. Eu cresço muito, tá bom? Muito obrigado pelos comentários de vocês. Vamos continuar a mensagem aqui. Vou finalizar que o tempo já está bem avançado aqui. Inclusive, esse capítulo 43 de Isaías me lembrou muito, porque fala de passar pelo fogo, passar pela água, passar pelo rio. Me lembrou muito o hino 42, que firme alicerce, e é com esse hino que eu quero terminar a mensagem. Eu não posso cantá-lo, senão, se tiver algum direito autoral aí, né, o YouTube corta o vídeo, pode cortar o canal aí, a gente ficar sem o estudo. Mas eu vou pronunciar algumas frases que tem tudo a ver com... Inclusive, se você observar o hino 42, que firme alicerce, vai remeter uma referência justamente para Isaías 43, que é o que nós estamos lendo. Então, por isso que eu lembrei desse hino quando eu estava estudando aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Continuar não, né? É o versículo 27 eu vou ler agora. Deixa eu ver, eu li... vou finalizar com o versículo 27, que diz assim: Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes transgrediram contra mim. Que escritura é essa, né? Às vezes a gente fica lendo assim, escritura, mas o que significa isso, né? Então a escritura diz: Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes transgrediram contra mim. Então aqui quando diz teu primeiro pai pecou, né? Ele tem duas referências. A gente está referenciando aqui tanto a Israel, que saiu do Egito e estava no deserto. Eles pecaram, transgrediram os mandamentos do Senhor. Então eles pecaram. E não é porque eles erraram que nós temos que errar. A gente tem que fazer o certo. E também tem uma referência à queda, né? O teu primeiro pai que pecou significa a queda. Nós somos um povo decaído, mas nós podemos ser redimidos conforme todo esse capítulo menciona, redimido por Deus, assim como eles estão sendo redimidos do cativeiro. O Senhor é o nosso remidor, é o nosso redentor, o nosso salvador, né, e o nosso criador. Nesse capítulo você vai ver muito sobre esse título aqui, tá bom? Então é essa menção aqui. Então vamos fazer direito. O que é fazer direito, então, Vanderlei? Seria não pecar, já que eles erraram por causa do pecado? Não, significa não permanecer no pecado. Pecar, a gente vai pecar, a gente não é perfeito. Mas fazer direito significa se arrepender diariamente. Sempre que você errar, você está se arrependendo, indo para a igreja, tomando o sacramento. Não significa ficar errando toda hora, porque à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando, e a gente deixa de ser aquele velho homem, deixa aqueles velhos pecados. A gente comete pequenas coisas, mas a gente não faz isso todo dia. Quando eu falo arrependimento diário, é sempre quando nós erramos. Até mesmo de erros grandes, pecados grandes, nós temos que nos arrepender, conforme, né, nós já estudamos Isaías capítulo 1 também. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, tá bom? Vou finalizar aqui então
a mensagem de hoje com o hino 42. Né? Eu peguei só o pedaço aqui da quarta estrofe e um pedaço da quinta estrofe, que diz assim, ó. Quando torrentes tiverdes que passar, torrentes é as águas impetuosas, né? Correntezas de água ali. Quando torrentes tiverdes que passar, o rio do mal não vos poderá tragar, pois ele que pode a tormenta acalmar. Seus santos queridos, seus santos queridos virá resgatar. Lindo isso, né? Que Cristo ele vai nos resgatar dessa torrentes, né? Desses rios do mal aqui. A estrofe 5 também eu amei. Diz assim, ó. Se provas de fogo tiverdes que passar, tereis sua graça a vos amparar. A chama não pode o fiel consumir, mas queima a escória, mas queima a escória, mas queima a escória e o ouro faz surgir. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.